Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que é o aluguel de ações, como que funciona isso, né? Se tem vantagens ou desvantagens, como que isso é possível na prática, por que boa parte dos investidores não gostam de alugar suas ações e como você poderia alugar suas ações caso você deseje fazer isso diretamente pelo aplicativo do Banco Inter, que é um banco e também uma corretora. E aí vamos imaginar o seguinte, você comprou ações de uma determinada empresa, só que você não quer vender essas ações tão cedo. Você quer ficar com essas ações para o longo prazo porque você é um holder, você é um investidor de longo prazo ou você simplesmente tem um objetivo de prazo mais distante com essas ações. Nesse caso, existe uma forma de você fazer uma renda extra com essas ações, além da valorização e também dos dividendos, que normalmente é a forma mais comum de você ganhar dinheiro com ações. E essa forma de renda extra é através do aluguel de ações. E basicamente o aluguel de ações é a mesma coisa do aluguel de um imóvel, né? Vamos imaginar, tem esse imóvel aqui, ele é alugado. Eu aluguei de uma pessoa. Essa pessoa não pode simplesmente vender esse imóvel enquanto ele está alugado. Da mesma forma que você não pode vender as suas ações enquanto elas estiverem alugadas. Então existe uma questão de liquidez menor quando você aluga suas ações, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E em uma situação de aluguel de ações, existe o doador das ações, que é, por exemplo, você que coloca suas ações disponíveis para aluguel, para alguém alugar, e o tomador, que é quem aluga essas ações. E uma pergunta que fica, né, é a seguinte, por que alguém vai querer alugar ações, né? Por que eu iria querer alugar as ações de uma pessoa que tem essas ações? Porque o meu intuito ao alugar ações não é ficar com ela por longo prazo, é simplesmente operar vendido, que é apostar na queda daquele ativo, na queda do mercado. Então vamos supor que você seja um investidor de longo prazo e eu seja um investidor de curto prazo que queira ganhar dinheiro no curto prazo com uma queda no ativo. Você que investe para o longo prazo espera uma valorização no ativo ao longo do tempo. E eu acredito, por meio de uma análise criteriosa que eu fiz, ou não, né? Tem gente que é simplesmente no chute mesmo, que as ações vão se desvalorizar. E aí eu vou lá e alugo as suas ações que estão disponíveis para aluguel. Nesse caso, eu alugo as suas ações e opero vendido no mercado, né? Eu não tenho posse das ações, eu vou alugá-las para vender elas no mercado. Então eu vendo o que eu não tenho, para isso eu alugo. Então é assim que funciona o aluguel de ações. Você vai vender algo que você não tem e para que isso seja possível, você vai alugar. Se você tem ações, eu quero alugar as suas ações para apostar na queda do mercado. Se o mercado cair, eu recebo o prêmio, né? Vamos supor que a ação estava a R$10 e ela cai a R$9. Eu operei vendido. Eu recebo essa diferença de R$1 por ação. E nesse caso, o que eu pago para você é uma taxa combinada por oferta e demanda, né? Se tiverem mais pessoas querendo alugar essas ações, a tendência é que essa taxa aumente. Se tiverem menos pessoas, essa taxa tende a diminuir. Então, assim como o que define o meu ganho operando vendido é a lei de oferta e demanda, se tiver mais pessoas vendendo esse ativo, ele vai se desvalorizar e com isso eu vou ganhar. Se tiverem mais pessoas querendo comprar esse ativo, ele vai se valorizar e aí eu vou perder, né? Porque a operação contrária, ela tem os mesmos riscos que uma operação normal. Quando você compra uma ação, ela pode subir ou cair. Se ela sobe, você ganha. Se ela cai, você perde. Na operação contrária, onde você opera vendido, você aposta na queda. Então você ganha com o mercado caindo e perde com o mercado subindo. E a taxa que é paga para o doador das ações não é uma taxa exorbitante, é uma taxa definida, como eu falei, por oferta e demanda. E na verdade é algo bem pequeno, né? Vamos imaginar que você tem aí R$100 mil, você coloca para aluguel. Talvez o que você receba ali seja coisa de R$10 por mês, né? Alguma coisa assim. Por quê? Porque talvez a taxa até seja interessante, só que uma grande parte fica com a corretora e não é sempre que as suas ações vão ficar alugadas. Você deixa elas disponíveis para aluguel, mas pode ser que alguém alugue as suas ações durante um curto período e por muito tempo ela fique sem alugar, então você acaba nem recebendo durante muito tempo. Mas é uma renda extra quando alguém alugar as suas ações. E a tendência é que quanto mais volátil são as ações da empresa, né? Quanto mais oscilações para cima e para baixo ela tem, mais ela gera atratividade para o aluguel de ações. Porque o aluguel de ações ele é muito mais comum de ser feito por traders, pessoas que operam intraday, né? No mesmo dia ali, né? Então a pessoa compra e vende, ou vende e compra, vende e compra. Então as ações preferidas são aquelas ações com maior volume de negociação, são ações que oscilam mais. Small caps, por exemplo, que são empresas menores, não geram tanta atratividade para o aluguel de ações. Então se você tem, por exemplo, uma carteira formada por a maioria de small caps, talvez você nem consiga uma renda interessante através do aluguel de ações, porque a maioria dessas ações nem vão ficar alugadas. Você pode até
disponibilizar, mas vai demorar muito tempo para elas serem alugadas e quando for vai ser por um curto período de tempo. Agora sobre os prazos, quando você disponibiliza uma ação para aluguel, você pode vender as ações a qualquer momento, geralmente em alguns dias o dinheiro está na sua conta. Mas se as ações estiverem alugadas, você não consegue vendê-las naquele momento. Existe até uma hipótese em algumas corretoras, eu não cheguei a pesquisar a fundo quais corretoras permitem isso, onde a corretora permite que você venda mesmo elas estando alugadas e a corretora garante ali para a pessoa que tudo vai correr conforme o que deveria acontecer. Ela te dá essa opção de liquidez, basicamente. Mas ela faz esse incentivo porque ela ganha com isso, né? A maior parte da taxa fica com a corretora, você fica só com um pedacinho ali. Mas normalmente os prazos são de semanas ou até no máximo assim uns 6 meses. Não costuma passar disso. E se você investe pro longo prazo e não tem interesse em vender as suas ações, esse prazo independe, né? Porque eu, por exemplo, tenho ações do Bradesco, eu não tenho interesse em vender as ações do Bradesco. Eu posso disponibilizar essas ações para aluguel e deixar eternamente assim. Quando elas forem alugadas, eu acabo recebendo um pouquinho de dinheiro ali, né? Seja centavos, seja alguns reais, mas é alguma coisa que eu vou receber como renda extra, algo que não entraria, então faz sentido. Mas se eu sou uma pessoa que quer vender as ações daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, não faz sentido o aluguel de ações, até porque você poderia ficar sem essa possibilidade de resgate durante um prazo bem grande, né? De 6 meses, por exemplo. E uma dúvida que as pessoas têm é, existe algum tipo de tributação sobre os rendimentos que você recebe de aluguel de ações? E sim, existe tributação e na verdade segue a mesma regra dos investimentos de renda fixa para os rendimentos que você recebe em renda fixa. Aquela tabela regressiva que começa em 22,5% vai até 15% é a mesma tabela que você vai utilizar aqui nos rendimentos. Na verdade você não utiliza nada porque é tudo retido na fonte, você não precisa pagar absolutamente nada. Quando os rendimentos de aluguel de ações já caem na sua conta, eles já caem descontando o imposto, inclusive informando dentro do extrato da corretora como é esse imposto, quanto que foi, tudo certinho. Uma outra dúvida que eu anotei aqui, que é bem relevante sobre isso, é na questão da declaração de imposto de renda. Muitas pessoas perguntam se precisa declarar os ganhos do aluguel de ações no imposto de renda. E a verdade é que sim, você precisa declarar esses ganhos, assim como você declara os dividendos que você recebeu dos ativos que você recebeu. Então, da mesma forma que você declara lá dividendos vindos de ações de Petrobras, você precisa declarar aluguéis de ações dos ativos que você disponibilizou para aluguel. Então, é uma coisa mais chatinha para fazer, por isso que geralmente não faz muito sentido se você tiver pouquíssimo dinheiro investido, pouquíssimas ações, disponibilizar para aluguel, porque o valor que você iria receber seria centavinhos e daria mais trabalho na declaração para correr um risco de você esquecer de alguma informação e lá na frente ter que fazer uma retificação da declaração ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você tiver muito pouquinho dinheiro, eu acredito que não faz muito sentido. Até porque tem também uma questão de que se você coloca poucas ações para alugar, dificilmente essas ações vão ser alugadas. Ou se forem, vai demorar muito tempo. Geralmente, as pessoas que alugam ações, alugam para operar vendido e com isso elas tendem a alugar uma quantidade um pouquinho maior de ações. Geralmente são lotes fechados. Se você tem, por exemplo, ações somente no fracionário, né, uma ação que custa R$20, por exemplo, um lote fechado seria R$2.000. Se você não tem R$2.000 nessa ação, você teria que ter negociado no lote fracionário de 1 a 99 ações. Sendo assim, menos de R$2.000 nessa ação, você não teria um lote de ações. Então, geralmente não faria sentido você colocar para aluguel, porque dificilmente elas seriam alugadas, porque as pessoas geralmente alugam os lotes fechados. Além de que também o valor que você receberia seria tão pequenininho ali que talvez nem faria sentido. E eu lembro aqui também que o aluguel de ações é feito dentro da B3, é tudo regulamentado ali direitinho, como se fosse uma compra e venda de ações normal. Então é algo bem seguro para ser feito. Agora, algumas desvantagens que você tem alugando as suas ações é que, por exemplo, você não pode participar das assembleias que tem da empresa. Então, por exemplo, periodicamente você vai ter uma assembleia geral da companhia, né, onde você poderia votar nas assembleias, etc. Nesse caso, você não pode participar caso você tenha ações alugadas. Mas isso nem é uma grande desvantagem, porque se você é um investidor pequeno, eu digo pequeno até milhões de reais investidos, porque aqui nós estamos falando de empresas com bilhões de reais em valor de mercado, então R$1 milhão seria muito pouco, né? Então você precisaria ter um valor muito expressivo para ter um poder de voto relevante, né? Para ter uma palavra relevante nas assembleias. Sendo assim, geralmente não faz sentido você ir ou sequer participar, porque você não vai poder interferir em nada do que for feito na companhia. Mas é interessante para você saber os rumos que ela está tomando.
alugando. Outra desvantagem é que você não pode vender as suas ações quando você quiser, como eu expliquei, porque se as ações estão alugadas, se esse imóvel está alugado, por exemplo, alguém não pode vender ele nesse momento. Precisa existir um prazo para que eu saia do imóvel, para que só então ele seja vendido. Da mesma forma, é o aluguel de ações. Precisa existir um prazo, você precisa respeitar um certo prazo definido ali no momento do aluguel, e aí, respeitando esse prazo, você poderia vender posteriormente. Então, se, por exemplo, a empresa tiver algum problema, você não poderia se desfazer dela rapidamente ali, né? Você precisaria ficar com ela durante um certo prazo, até as ações deixarem de estar alugadas, ou então, se a corretora permitir que você faça isso antes, aí você poderia fazer, mas depende muito da corretora. Não são todas, né? A maioria não permite a venda antecipada. Outra desvantagem é que, alugando as suas ações, de vez em quando você vai receber um valorzinho ali na sua conta referente ao aluguel de ações, o que não é propriamente uma desvantagem, mas o que é desvantagem é que você vai ter que incluir todos esses detalhezinhos, quanto você recebeu de cada ativo que você disponibilizou para aluguel na declaração do ano seguinte. Nesse caso tem uma questão importante aqui, porque nesse ano de 2023 nós tivemos uma alteração na obrigatoriedade da declaração, onde se você, por exemplo, investe em ações, você não necessariamente precisa declarar imposto de renda, porque mesmo recebendo dividendos dessas ações, se você não vender mais de 40 mil reais de ações no ano inteiro, em vendas somadas, e também não vender mais de 20 mil reais com lucro dentro de um mesmo mês, e não ter um lucro tributável, você não precisaria declarar. Nesse caso, eu não tenho certeza, você precisaria ver essa informação com o contador, se você, alugando as suas ações nessa situação de isenção da obrigatoriedade de declarar, poderia ficar sem declarar durante um certo período. Posteriormente, quando você fosse declarar, aí sim você teria que colocar tudo que você recebeu, né, seja de dividendos, seja de aluguel de ações, né, tudo que você recebeu ali de juros sobre capital próprio, na declaração quando você fosse declarar. Mas acredito eu que você estaria isento da obrigatoriedade de declarar caso você entrasse nesses requisitos, mesmo alugando as suas ações. Porém, eu não tenho certeza dessa informação porque é algo novo da Receita Federal. E uma dúvida que muitas pessoas têm é: se eu colocar minhas ações para aluguel, eu continuo recebendo os meus dividendos, meus juros sobre capital próprio? Sim, você continua recebendo, né? Até porque os dividendos geralmente são bem maiores do que o aluguel de ações, do que a taxa que você recebe ali. Então, não seria uma troca muito inteligente, né? Então, não faria sentido. Então, sim, você continua recebendo os dividendos normalmente, mesmo com as ações alugadas por outra pessoa, e você continua recebendo também os juros sobre capital próprio e ainda recebe a taxa de aluguel, que é uma renda extra que você recebe. E a verdade é que quem mais ganha com isso é a corretora, por isso que ela incentiva esse tipo de prática, né? No caso, o aluguel de ações, porque ela fica com uma boa parte dessa taxa para viabilizar todo esse processo aí. E um ponto importante é que a maioria dos investidores raiz, investidores holders mesmo, que investem pro longo prazo, eles não gostam do aluguel de ações, desse formato de renda, porque veja o seguinte, é contra-intuitivo você que investe pro longo prazo disponibilizar ações para aluguel, porque quando você disponibiliza ações para aluguel, essas ações vão ser usadas para operações vendido, operações a descoberto, que é apostar na queda do ativo. Então você que investe pro longo prazo está apostando na subida do ativo no longo prazo, e quem está alugando as suas ações está apostando na queda desse ativo. E quando alguém aluga ações, ela pode operar alavancado, né? Até dezenas de vezes, 10, 15, 20, 25 vezes em algumas corretoras. Então o valor de R$1.000 poderia movimentar R$25.000 em certas corretoras. E isso na posição contrária que você acredita pro longo prazo, que é uma subida no ativo. Então se você pega um período de crise ali, por exemplo, no Covid, você teve uma queda muito grande em certos ativos, e certamente boa parte dessa queda foi operações a descoberto. Foram pessoas que alugaram ações e colocaram lá, né, operações vendido alavancado, e boa parte dessa queda foi representada por conta disso. Então, para você que aposta na subida do ativo, disponibilizar para aluguel é contra-intuitivo. Você está basicamente jogando contra você. Mas agora que eu já expliquei como funciona o aluguel de ações, né, e várias dúvidas que poderia ter em torno disso, eu vou mostrar aqui dentro do aplicativo do Banco Inter como que você colocaria as suas ações para alugar, né? Então, já vou colocar aqui. E como você pode ver aí, a gente já está aqui dentro do aplicativo do Banco Inter e é bem simples, tá? O que você vai fazer é simplesmente entrar aqui na parte de investir. Então clicou em investir, você já vai na engrenagem lá em cima, depois você vai nessa opção aqui embaixo que é carteira remunerada, aí você clica nela e vai dando sequência nas informações e pronto, né? Colocou aqui na carteira remunerada, habilitou, você já disponibilizou as suas ações para aluguel. É a coisa mais simples do mundo, é só você aceitar esse termo e confirmar ali que você já disponibiliza para aluguel. E aí, caso as suas ações sejam alugadas, você periodicamente vai receber um valorzinho ali
direto na sua conta e você consegue ver isso melhor no extrato da corretora, tá? Aqui eu estou usando o Banco Inter, mas poderia ser em outra corretora. Não necessariamente vai estar como carteira remunerada, poderia estar como aluguel de ações, depende ali da corretora, mas a maioria tem uma aba de aluguel de ações, alguma coisa nesse sentido. Tem lá renda variável, aluguel de ações, alguma coisa assim. No Banco Inter é em carteira remunerada e aí você habilita isso e pronto. As suas ações já estão disponibilizadas para aluguel. Lembrando que se você tem uma carteira formada majoritariamente por ações de pequenas empresas, dificilmente elas vão ser alugadas e o valor que você recebe na prática vai ser bem pequenininho. Mas se você tem uma carteira com empresas maiores, com mais volume de negociação, provavelmente as suas ações vão ser alugadas com mais frequência. E não crie uma grande expectativa com relação ao retorno que você vai ter sobre isso, né? Porque não é por todo esse período que as suas ações vão estar alugadas, não é por todo o ano. Então essa taxa que parece ser bem atrativa, né, que vai de 1 a 10% no ano, você não recebe ela inteira, você recebe um pedacinho, e é uma taxa que depende bastante de oferta e demanda, né? Se, por exemplo, tem mais pessoas querendo operar vendido e menos ações para serem alugadas, digamos assim, nesse caso você tende a ter uma taxa mais alta e somente o proporcional durante aquele período que ela foi alugada. Você não recebe durante o ano inteiro e uma grande parte dessa taxa fica com a corretora. Então o valor que você recebe na prática é bem pequenininho. Mas basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.